Salve, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você está no Geral Pod. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela adora bichinhos, quem me conhece sabe que eu sou super fã de animais, então nada mais inusitado que a gente começar um papo com uma pessoa que ama os animais. Não que eu não ame os animais, eu só tenho um pouquinho de medo, mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer do papo. A gente está aqui com a veterinária, apresentadora do podcast Bichinhos da Terra, a Nete Terra. Nete, prazer te receber aqui. E queria que você falasse com os nossos convidados aqui, com nossos telespectadores. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, galera, para quem está assistindo. Eu sou a doutora Ivanete Terra, médica veterinária, especialista em dermatologia e alergologia veterinária, cirurgiã geral também. Vamos ensinar para o Rodrigo o que são os animais realmente, né? E como eles podem mudar a vida da gente. Agora, dermatologista de cachorro é o quê? Eu não consigo entender. É dermatologista de cachorro, é isso? Você cuida da pele do cachorro? Tem doenças que elas são de origem genética, que vai aflorar na pele, e existem doenças que são da pele, uma bactéria, fungo, então são coisas diferenciadas. O dermatologista, ele é para isso, tipo no humano. E como eu me especializei, porque eu tenho um cachorro que ele tem todas as doenças alérgicas existentes, então eu acabei me especializando em alergologia por ele. Mas que tipos dessas doenças que você diz são o quê? São atopia, hipersensibilidade alimentar, tem DAP, né? Antigamente chamada de dermatite picada de ectoparasita agora. Não é fácil, né? É bom pra decorar, anota aí. Dermatite é picada de ectoparasita. Antigamente se achava que era só por conta de pulga, mas não. Qualquer ectoparasita, mosquito, pulga, carrapato, formiga, mordeu entre o outros. Tem animais que têm alergia a diversos tipos de picada. Não é a picada, né? É a saliva que é liberada antes do inseto picar. Aí essa saliva ela tem uma proteína que causa uma reação alérgica ao animal. Mas como é que descobre isso? Assim? Como é que você se descobriu? Vamos voltar lá atrás. Como é que você se descobriu amando os animais a ponto de viver, de trabalhar para eles? Então, sou do interior, né? Campos Goytacazes, de um vilarejo muito pequeno, que só tinha 4 casas. Então, fui criada com animais, né? A vida inteira no meio de animais. E sempre Meu irmão, sempre quando no meu aniversário, ele posta foto e tá todo mundo bonitinho e eu tô agarrada com o cachorro, não dá nem pra ver eu nas fotos. O cachorro não é o teu irmão? Não, não é meu irmão. Eu tenho um caso que quando eu tinha 17 anos, eu pedi pra minha mãe um cachorro, minha mãe me deu um irmão. Eu, não tive essa vantagem que você teve. Você teve um cachorro de verdade. Não, tínhamos vários, né? No interior tem muito, né? E sempre cuidou deles? Sempre cuidei, sempre gostei. Cachorro, gato, sempre dormiram agarrado comigo. Sempre fui agarrada mesmo, sempre. E aí, até que resolveu trabalhar com os bichos? Resolvi depois de mais velha, né? Porque meu pai queria que eu fosse advogada e eu fiz faculdade de Direito por isso. Ah, você fez a faculdade para agradar o teu pai, para realizar o sonho do teu pai? Para realizar o sonho do meu pai. Legal. Meu pai sempre disse que queria um filho advogado e um filho médico. Aí eu fiz as duas coisas, né? E o teu irmão? Meu irmão, ele é químico. É só sacaneando os outros nas fotos? Não. Meu irmão, ele é químico renomado. Que legal. Ele é um professor da UENF, que é uma universidade federal. Nossa, Fluminense? Isso. Ele é um professor de lá. Que legal. Tá fazendo agora pós-doutorado, especializado em química. Mas ele gostava de bicho também, que nem você? Ou só Todo você? mundo. Meu Todo irmão mundo tem, gosta acho que são 8 gatos. Caramba. O teu fraco, assim, o teu maior prazer é o quê? É cachorro? É gato? É gato? Mas, assim, gato é um bicho meio traiçoeiro, né? Não, o gato é maravilhoso. Não é um bicho meio safado, assim, um gato, né? Não. O gato, ele é temperamental, né? Ele é tipo... Vamos supor assim, cada pessoa é diferente, de uma forma diferente. Eu tenho um jeito, meu irmão tem um jeito dele, a minha irmã tem um jeito dela. Então, os gatos também são assim. Eles são animais diferenciados. Não é igual o cachorro que é dependente do tutor. Não significa que o gato não seja carinhoso, tá? Ah, existe gato carinhoso? Meus gatos, eu tenho 4 gatos, e são extremamente carinhosos. Tá? Entendi. Tem um tempo, tipo assim, eles não querem o tempo todo ser acarinhados e apertados igual o cachorro gosta. Mas se eles querem, eles vão lá te dar uma cabeçada. Ah, que gostoso. Bem um carinho, bem dá uma mordidinha. Uma mordidinha arranhada, né? Legal, quando eles mordem você, significa que eles dão aquelas mordiscadinhas, eles gostam, exatamente. Ah, que bacana. Quando a mordidinha, então, é de amor, é uma demonstração de carinho. É uma mordidinha de amor, realmente. E aí você resolveu, se formou em Direito, e aí largou... Em 2015 eu iniciei, né? Antes disso eu trabalhava na prefeitura como protetora, ajudava animais de rua, sempre resgatei animais de rua. Aqui no Rio não? Aqui no Rio de Janeiro. Não, aqui no Rio de Janeiro.
Sempre resgatei animais de rua e cada vez mais aquela vontade foi aflorando e eu resolvi fazer a faculdade. E aí você começou a faculdade já sabendo que se tivesse que optar entre o direito e a veterinária, você... Não, eu pensei que eu ia conseguir levar os dois. Chegou no último período da faculdade de medicina veterinária, eu tive câncer, né? Então eu tive que parar um pouco de estudar, de trabalhar como advogada e fiquei só para terminar a faculdade de medicina veterinária. Então eu parei de advogar. E aí ficou só focado naquilo? Só focando em estudar, terminar a faculdade e depois disso começar a trabalhar. E aí quando você começa a trabalhar, você tem uma clínica, né? Hoje eu tenho uma clínica, vai fazer 1 ano a minha clínica. Eu até te conheci através dos clientes da clínica, porque se forem no Instagram olhar as tuas redes sociais, depois a gente vai colocar aqui as suas redes sociais, é só elogio, né? Parece que é uma coisa que a gente percebe que você nasceu para aquilo, né? Então é um problema também, né? Porque eu me importo muito com meus pacientes. E isso eu não consigo sair da minha clínica e deixar o paciente lá. Eu saio da clínica e carrego ele. Então, você leva os bichinhos para sua casa? Alguns eu levo para casa. Legal. A minha clínica não é 24 horas. Às vezes... casa é. Às vezes eu pego e é um animal muito... Eu não confio em ninguém. Eu, sou um pouquinho controladora, né? Então, não é que não tenha médicos melhores que eu. Existe muito médico melhor que eu, muito médico veterinário muito melhor que eu. Só que eu acho que ninguém vai fazer com o carinho que eu faço. Então, às vezes, eu fico lá 36 horas na clínica, direto com aquele paciente. A família deve achar mó barato, né? Então, o marido deve achar super legal, os filhos... Você tem filhos, não? Não, não tenho filhos. Mas o marido deve achar super legal. Ele não gosta, ele já fala assim, eu quero que você entenda que o seu horário de trabalho é de tal hora, e você tem que ter um tempo pra mim. Eu, por exemplo, estou no telefone fazendo uma receita, domingo. Ontem, por exemplo, tinha uma cliente, o cachorro dela deu ruim, tal. Aí eu falei assim, você vai fazer esse exame. Eu só quero que você faça os exames que não tem como esperar até terça-feira para abrir a clínica. Então, faz os exames e manda para eu ver. Aí eu olhei o exame e falei, vou fazer isso. Aí ela me falou agora, a outra clínica mandou a receita. Eu falei, não, eu só queria os exames, eu já mandei a receita. Ela, me desculpa, ser feriado, tá te atrapalhando. Mas infelizmente é uma emergência, não tem como eu falar que não tenho como atender. Então, assim, na medicina veterinária, os clientes, os tutores, né, que eu chamo de tutores, são filhos deles. Sim. Então, eu sou tipo uma pediatra de antigamente, que eles só confiam em mim. Deu ruim. Eu operei uma cachorra quinta-feira de emergência, que estava com uma infecção no útero epiometra, que a gente chama, né? E ela já estava com 2 centímetros, uma cachorra de 4,5 kg. E já eram 10 horas da manhã, eu tinha que arrumar anestesista, arrumar tudo. A tutora olhou, eu falei assim, olha, mãezinha, eu preciso que a senhora vá... Mãezinha é a mãe da cachorra. Aham. Mãezinha, eu preciso que a senhora vá para um hospital, fazer a cirurgia dela, porque eu não tenho nada programado aqui na minha clínica para fazer. Ela, doutora, se você não operar a Bela hoje, eu não vou operar com ninguém. Eu só confio em você. Aí eu fui uma doida, chamei a minha anestesista, que estava em Ipanema. Ela saiu de Ipanema da consulta dela, veio correndo. 2 horas nós iniciamos a cirurgia. Uma cirurgia que demorou, acho que umas 4, 5 horas para eu terminar. Terminei a cirurgia e entreguei a cachorra bem para ela. Aí eu falei assim, não tem como internar essa cachorra, porque a cachorra tem ansiedade de separação, mas foi uma cirurgia extremamente difícil. Existe cachorro com ansiedade? Então, os cachorros pós-pandemia, todos têm ansiedade de separação, porque foram cachorros criados muito tempo com o tutor. Então, eles não entendem que o tutor tem que sair para trabalhar, eles não entendem que o tutor precisa ter a vida dele. Então, eles acham que por ter ficado aquele período... de 2 anos, né? Quase 2 anos. Foram 2 anos, quase. Direto, então a vida deles, o mundinho deles era aquele ali. Ele saiu de neném da mãe dele para uma família, que ele entendeu que ele incorporou aquela família, e ele sabe o quê? E a minha vida é 24 horas com eles. Cara, muito curioso isso, né? A gente pensar que a pandemia afetou até então os bichinhos. O aumento de abandono de animais na pandemia foi muito grande, por causa de algumas notícias que não eram muito verdades, entendeu? E ignorância das pessoas. Teve um aumento muito grande também de aquisição de animais, só que as pessoas elas não entendem que o animal não é coisa, tá? O animal comprar como objeto, não é um que objeto. É o mais bonito, né? O mais caro. Eu vejo muita gente nos últimos anos, uma coisa que eu queria até perguntar, se você tem uma explicação. Antigamente a gente via muito aquele bonequinho, aquele cachorrinho que parecia o cachorrinho da COFAP,
Um que era... o Basset Hound. Eu não sei o nome, parecia uma salsicha. Uhum. Tem outro também, o piquinês, que a gente via muito. Hoje a gente quase não vê. Até o Poodle foi meio rebaixado, né? Hoje o pessoal tem um lá da Pomerânia, não é isso? É a nova moda. Esse é o da nova moda, né? Esse daí, ele meio que jogou o Poodle pra... O Poodle hoje é meio que reserva, né? Ninguém compra mais Poodle. Tem gente que só pessoas que trabalham com... Eu tenho um amigo que ele é tosador internacional. E ele tem todos os tamanhos de poodle que você imagina. Ele tem poodle gigantes, são desse tamanho assim. Que isso? Então ele tem todos os poodles que você imagina. Mas é para pessoas que trabalham com isso. Já virou um nicho o poodle, não é aquela coisa que quando você comprava um cachorro para uma criança, na minha geração, você comprava logo o poodle, né? Que inclusive é um dos cachorros, assim, não sei os seus, deve ser... Ah, você não tem poodle, né? O meu é um poodle. Porque poodle tem coisa mais chata do que o poodle. Assim, cachorro mala. Porque o poodle, primeiro que o poodle ele é folgado. Ele é um cachorro... Não é um cachorro... Todo cachorro é assim. Não, igual o poodle não é. É porque você não que conhece. Ele é abusado, o poodle é abusado, que o poodle é daquele tamaninho. Mas qual poodle você conhece? Há vários. É. Eu tenho uma história, depois eu não posso contar essa história no ar porque é complicado. Mas uma vez o poodle me deixou numa situação com uma ex-namorada minha que pô, foi constrangedora. Eu fiquei muito mal com aquele poodle. A Xana é o nome do poodle. E assim, mas o poodle ele tem aquele... Ele é temperamental. Mas ele sabe quando você não gosta, quando você tem medo. Essa sabia que não tinha medo. É porque eu acho que você teve relação só com o poodle. Eu acho que a maioria dos cachorros... a dona do poodle, na verdade. É. E aí, quando eu tava tendo a relação com a dona do poodle, o poodle chegou. Entendi. Aí o poodle ficou muito bolado comigo. É porque ele não é só o poodle. É porque você só teve contato, eu acho, mais com o poodle. Porque o cachorro, no geral, todos são assim. Ah, é? Uhum. O dono, hoje em dia, eu falo que tem muito do dono banana, né? Que todo dono banana tem um cachorro que manda nele. Uhum, exatamente. Então você chega lá, o tutor fala assim, eu não seguro, doutora, vem um cachorrinho desse tamanhozinho assim, que esses são os que mais mordem. Os grandões, os grandões é o que eu menos tenho medo, tem mais medo dos pequenininhos. Todo cachorro que morde, o dono é um banana. Tipo assim, o dono não bota moral. Eu sempre falo, eu chamo a atenção, eu sou uma... Falo com eles, olha só, vocês têm que ensinar o teu animal que ele precisa ser manipulado. Se ele tiver que ser internado, como é que vai ser? Como é que vai ser para ele ficar internado sem você perto? Então não tem como. Então eu preciso que vocês ensinem ele a saber o limite. É igual criança. O animal é uma criança. Se você pegar o animal e você não ensinar para ele limite, ele vai fazer o que ele quiser. Você pega uma criança, você não ensina limite, ela faz o que ela quiser. Mas é fácil você passar limite para um bicho que não entende? Todo mundo fala que meu cachorro é extremamente educado. Ah, mas fala pra você, né? Que a pessoa fica com medo de você tratar mal o cachorro deles. Não, meu cachorro é extremamente educado mesmo. Se eu falar com ele, senta, ele senta. Se eu falar com ele, se ele estiver andando um pouquinho à frente e ele olhar pra trás e ver que eu não estou com ele, ele volta e para do meu lado. Nunca te mordeu? Nunca me mordeu. Ele às então vezes... ele não te ama, porque o gato que você falou que não, o gato é diferente. o cachorro quando morde não é porque ama, não. É o comportamento, são comportamentos. Tá. Às vezes eu quero manipular ele, que o meu cachorro, ele é idoso, ele quando eu peguei ele tinha o quadril quebrado. Então eu gastei muito dinheiro para ele voltar a andar. Então ele tem algumas dores que são dores neurológicas, ele não sente nem dor no membro. São dores que são neurológicas. Como você sabe? Porque ele já fez todos os exames possíveis, o ortopedista já fez todos os testes possíveis. Você pega o membro, ele não sente dor no membro. Mas às vezes, do nada, ele para, ele grita e encolhe a perna, entendeu? Entendi. Então são observações. Nós somos médicos veterinários, quando o cliente entra no nosso consultório, eu ensino muito para as meninas que são minhas estagiárias. A partir do momento que o cliente entra na clínica, a gente já está olhando lá de fora. O cliente que você fala é o cachorro mesmo? É o paciente, mesmo. O cachorro, o bicho. O cachorro, O paciente entra no meu consultório, eu já estou olhando. Eu já estou olhando como ele está andando, eu já estou olhando como ele está movimentando a cabeça. Essas coisas, que são pequenas coisas que para vocês não são nada, me diz muita coisa. Porque tem um cachorro que dá um migué, quando chega para ser atendido, ele começa a mudar igual gente não tem normal. nada, é normal. Entendi. Aí a doutora fala assim, doutor, eu juro para você que ele estava fazendo isso há mais de uma semana, aqui ele não quer fazer nada, não sei o que mais. Aí o que acontece? Eu pego e observo. Eu deixo ele solto, deixo ele aí pra eu ver e tal. Minhas consultas sempre demoram, eu não sou aquela consulta rápida. Legal isso. Tá? Eu observo, primeiro eu sempre converso com o tutor e deixo o cachorro solto na clínica. E o momento que eu tô conversando com o tutor, eu tô observando ele. Aí eu pergunto, caiu, pula, faz não sei o que e tal. Não, porque ele tá mancando a perna direita e tal. Ela, tá mancando? Eu falei, tá, observa ele andando. E tá lá o cachorro? E tá lá, realmente tá mancando. Vamos observar. Aí eu começo a mexer e tal.
Então a gente vai observando essas pequenas coisas. Aí voltando pro meu cachorro, aí às vezes ele tá dormindo, porque ele dorme na cama comigo, eu durmo no pedaço mínimo da cama e ele no pedaço máximo. Qual é o nome do teu marido? É Adley. Adley. Isso. Você é um santo, né? Porque o cara, ela trabalha 48 horas por dia. Aí no meio do domingo, a dona do cachorro liga pra ela pra falar que o cachorro tá com depressão, tá resfriado. E ela divide a cama com o cachorro também. Ele deve adorar. Ó, depois de mim, quem mais gosta de bicho no Rio de Janeiro é o Adley. Porque, pô, não é possível, né? Então, sou eu no cantinho, o Ted na cama inteira e o Adley na outra pontinha. Ah, entendi. Sim. Bacana. Mas se você mexer nele, ele começa a rosnar. Tipo assim, não me incomoda. O Adley ou não, o Ted? o Teodoro. O Teodoro. O Teodoro, ele começa a reclamar. Entendi, ele tem que bem dormir legal. do jeito que ele quer. Se você perturbar, ele começa a rosnar. Aí é o momento Força, que ele... Adley. Tamo junto, irmão. Aí ele começa a querer dar aquelas mordiscadinhas. Eu vou lá e dou aquele tapinha. Tipo assim, tapinha Você bate de mãe. no cachorro? Eu dou um tapinha assim, tá? Ó, esse corte é bom. Eu agrido meus cachorros. Não é agride. É tipo assim, não pode. Pra ele entender que tu tem É o limite. balizador, né? Não é bater, é o Entendi. corretivo, não pode. Aí ele olha pra mim assim, eu falei, não pode. Aí ele volta. Aí ele entende. Ele entende. O Poodle é o segundo cachorro mais inteligente, ele só perde O Border resto Collie. perde pros outros todos, né? Não, só perde Border Collie. Pra qual? Border Collie. Esse eu não conheço. Como é que é esse? Como é que eu vou te explicar? Aquele cachorro branco e preto, todo peludo, que é boiadeiro, que ele fica colocando as ovelhas na linha. Que tem um negocinho aqui, não, né? Tem Esse acho que é o São Bernardo, tá. não. Eu não entendo realmente. Eu só conheço o Poodle, mas eu conheço porque eu tenho antipatia pro Poodle, assim. Aham. Tirando o Poodle, eu... Não, mas você tem antipatia pro Poodle porque você não conhece o Ted. Quando você conhecer- gosta de cachorro porque você não conheceu a Xana. Então, mas eu conheci algumas chanas na vida. Eu conheci várias também. Aqui, umas ó, inesquecíveis. Uma mordida que eu levei tem 15 dias. Cadê? Tá? Fiquei sem o movimento da mão e do braço, só que consegui legal. mexer as pontas dos dedos. Foi durante o atendimento ou de algum bicho teu? Não, foi durante o atendimento. A tutora era idosa e ela tava apertando muito o animal. E eu falei pra ela, não aperta que ele está estressado, ele vai te morder. E a pessoa idosa tem a pele muito fina. Quando eu vi que o animal ia morder ela, eu coloquei o braço na frente. Entendi. Pra proteger ela e eu que me dei mal, né? Aí você tá tratando o animal vai te dar uma mordida. Eu continuo o atendimento. Bem interessante. Isso é amor mesmo, então. Não, é porque ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Sabe. Não sabe, ele tá só se defendendo. Sabe. Não. O cachorro quando morde sabe. Não, foi um gato desse. Esse Então, caso foi um gato. gato então que Tá se defendendo. O gato já te olha com aquele olhar, gato sabe. Não, tá se defendendo. Mas você tava cuidando dele. Mas eu tava cuidando, mas a tutora estava estressando ele. Entendi. Entendeu? Nesse caso, atrapalha a presença do Em alguns do casos dono? eu peço pro tutor sair. Tutor. Eu peço pra sair. Agora, Nete, pra você ter cachorro hoje em dia, antigamente o pessoal levava no veterinário só quando tava morrendo. Da Vangu? Dava angu, né? Botava naquelas banheiras de permanganato, não lembro como é que fala, pra pegar pulga. Mas hoje não, pra tirar a pulga. Hoje não, hoje o gasto é muito grande pra você ter um animal. Quanto que uma família precisa hoje? Uma família hoje de baixa renda, ela consegue ter um animal e cuidar bem desse animal? Sim. Então, hoje nós temos, como eu tinha comentado com você, existe atendimento público. Tipo assim, não vai ter vacina, não vai ter algumas coisas, mas o primeiro socorro, se a pessoa não tiver condições de levar um médico veterinário, tem que saber também que você está indo no hospital público. O que você vai encontrar no hospital público? Uma fila grande, tem que ter paciência, porque às vezes, muitas das vezes as pessoas vão no hospital público e elas esperam que sejam atendidas imediatamente. Não é assim, é igual pra gente. Eu tenho amigos meus que falam assim, Nete, poxa, eu não tenho dinheiro para poder levar, internar e tal. Eu falei assim, então você leva no público, faz o primeiro atendimento, aí quando chega lá começa a reclamar, falar comigo, poxa, mas tá demorando muito. Eu falei, meu amor, é público. Mas até no hospital privado de pessoas, hospitais caríssimos, eu tive outro dia um problema com meu filho e o atendimento lá estava marcado tava com expectativa de atendimento de 3 horas. No dia que eu fui No mordida... hospital caríssimo. Exatamente. No dia que eu fui mordida pelo gato, eu procurei atendimento em várias clínicas, e eu fui em 2, não tinha clínico geral de plantão. Eu falei, como é que tá? Tem uma clínica aberta, sem clínico geral. O básico, né? O básico. Só tem especialista e tal. Eu falei, gente, como assim? Uma clínica médica sem um clínico geral. Aí fui em outra que a fila tava gigantesca e não tinha mais ficha. Eu falei assim, meu Deus, tá pior que o hospital público. Sim. A medicina veterinária, nesse quesito, tá bem melhor do que na medicina humana. Em que sentido? De atendimento. Você não chega numa clínica veterinária e você não vai encontrar um clínico geral. Você não chega numa clínica veterinária e vão te dizer que não tem mais ficha para você atender. Numa particular. Você sempre vai ter atendimento.
E hoje um atendimento para você fazer vamos lá, você pega um cachorro na rua, porque aqui a gente sempre fala dessas pessoas que puxam um cachorro, pegam um cachorro da rua, bichos em situação de abandono, né, vulneráveis, e aí o cara leva, para fazer um bem, ele leva o cachorro para casa. Tem uma ideia de quanto um cachorro doente? Depende muito da doença. Depende da doença. Depende muito da Mas doença. quanto que pode gastar? Se você já teve cliente que gastou num mês, qual foi o que você falou? Caramba, que absurdo não, mas se essa pessoa não tivesse essa condição, o bichinho talvez não tivesse tido um atendimento tão razoável. O que eu digo muito para meus clientes, a medicina preventiva ela é extremamente importante. Por que ela é importante? Porque quanto mais você ter cuidado com o seu animal, menos você vai gastar. O que seriam os cuidados? Vacina anual, tá? As necessárias. Se você não puder dar a todos, que existe vacina para tudo quanto é coisa. Dê as principais, né? Elas são todas pagas, nenhuma a de raiva pública. você tá no público, você consegue. Mas a vacina de raiva, ela no público, ela não é feita por um médico veterinário, tá? É uma pessoa que chega lá e faz a vacina e acabou. Lembrando que a vacina que nós temos no Brasil e fora do Brasil é com vírus vivo. O que significa isso? A gente pega um vírus vivo, faz uma vacina, ou seja, coloca aquele vírus para dormir e esse vírus no seu organismo ele vai criar uma resposta imunológica, tá? Criando então anticorpos. Quando você ter contato com a doença, o animal ter contato com a doença, ele já vai ter anticorpo, então essa doença pode não apresentar ou pode se apresentar de forma mais branda. Essa é a intenção. Uma vacina humana mesmo. É a mesma coisa, o padrão é o mesmo, entendeu? Então, só de raiva que tem. E por isso que eu falo, a vacina, para você fazer uma vacina, você tem que avaliar o animal previamente. Você não pode pegar uma vacina e sair fazendo. Você tem que ver se o animal perguntar, fazer algumas perguntinhas, se teve vômito, se teve febre, se teve diarreia. Se o animal tá assim, não faz vacina. Entendi. Esse é o básico. Remédio de verme, tem que fazer. Cada veterinário trabalha da sua forma. Cada médico veterinário. Uns gostam de dar mensal, outros gostam de fazer a cada 4 meses, outros gostam de fazer 6 meses. Cada pessoa trabalha de uma forma. Tá? Agora tem artigos científicos novos que falam sobre fazer vermífugo anual igual faz no ser humano ou quando tem infecção. Tá? Então varia muito, cada um trabalha de uma forma. E pelo menos uma vez por ano ir ao médico. Para fazer um check-upzinho, avaliar, você já vai fazer a vacina, já faz uma avaliação do animal no geral. Fazendo isso, você não vai ter problema. Você vai ter problema quando o seu animal estiver idoso, né? Igual o ser humano, né? Vai dar trabalho na idade. Sim. De modo geral, fazendo uma medicina preventiva, você não vai ter dor de cabeça. Agora, tem pessoas que o animal está doente. Ela está vendo que o animal diminuiu a comida. Que uma das coisas que o animal... Você viu que o animal está diminuindo a comida, tem coisa errada. Ele tem aquele padrão de Tem aquele padrão de comer. Aí ele começa a parar. O animal não é igual a gente, que fica choramingando, reclamando, né? Ele vai começar a ficar um pouquinho mais quieto, diminui a ingesta de alimento. Você vai observando que ele não está pulando tanto, que ele está mais lá no cantinho. Então, são coisas que você observa. E eu tenho tutores que falam na minha cara. Doutora, eu percebi, já tem uns 4 meses que ele está assim. Aí quando vê o animal está extremamente debilitado, então quanto mais debilitado, mais vai gastar. Eu sempre falo isso com eles. Aprendam que quanto mais vocês deixarem para depois, quanto mais vocês acharem que amanhã vai ficar melhor, mais dinheiro você vai gastar quando tiver que levar ele ao médico. Então sempre quando vê Ficar atento aos sinais que o cachorro dá, porque os bichos dão. Isso, exatamente. Eles dão sinais. O gato para de comer, é básico. Gato parou de comer, se afastou, você pode entender que o gato está com algum problema. Cachorro, às vezes, quando o cachorro reclama, o cachorro vem perto de você, ele chora, ele fica te olhando. Eu tenho uma cliente que a cachorra dela, quando tá doente, ela fica assim pra ela, olhando assim, com os olhinhos perdidos. Ela já traz, doutora, ela tá com alguma coisa, porque ela tá me pedindo ajuda. Aí a gente vai avaliar o animal realmente, tá com alguma anemia, ela tá com febre, tá com dor. Sempre ela avisa. Ela olha e fica avisando pra tutora que ela não tá bem. Os gatos são diferenciados, tá? Eles são mais... ficam mais na dele, em tudo, em todo perspectivo, isso, né? Mas bem mais na calado, né? Eu fui para um curso em São Paulo para entender só dores em gato, porque o gato é um animal extremamente diferente de... Ele é mais resistente à dor, não? Muito mais. O gato, para demonstrar que ele tá com dor, já tá morrendo. A sorte que tem mais 6 vidas, né? Ultimamente, essas 7 vidas aí que o pessoal fala não estão aparecendo muito, não. Eles já estão morrendo na primeira. Ah, é? Pô, então até o gato tá ferrado hoje em dia, né? Tá ferrado. Exatamente. Agora, como é que você vê, quando a gente fala de animais, a gente lembra sempre da Luísa Mel, né? E como é que você vê o trabalho da Luísa Mel? É uma coisa, assim, porque o que a gente percebe vendo de fora,
tem muita necessidade, às vezes, de dar uma lacrada, de dar uma parecida. Como é, no meio, a repercussão do trabalho dela? Vocês entendem de que forma? Então, assim, o que ela faz é o que ninguém faz, né? Porque, enche o saco, não? Não é enche o saco. Ninguém quer pegar um bicho ferrado pra pegar pra si. Sabe quando às vezes eu ligo meu telefone, eu tenho milhões de mensagens no meu celular. Doutora, esse cachorro tá precisando de ajuda. Doutora, tá não sei o quê. Ah, eu preciso não sei de quê. Ah, eu preciso não sei de quê. Ah, eu preciso não sei de quê. As pessoas, elas não aguentam ver o animal naquela situação. Só que elas não querem aquele problema. Elas pegam um problema e fazem isso aqui, ó. Quer passar para outra pessoa. E não é bem assim, entendeu? Se você não aguenta ver, você vai pegar o problema e você resolve. Mas às vezes não tem condição também, né? Não tem condição. Eu conheço um monte de gente que não tem condição, que vai pedir ajuda para quem tem condições. Tipo, o hospital público, gente, é muito bem atendido. Os donos de clínica vão querer me matar. Gente, eu também sou dona de clínica, mas existem pessoas que não têm condições. E vai se fazer o que com quem não tem condições? Vai deixar o bicho morrer? Não vai. Vai para o hospital público. Nós vamos para o hospital público. Não é? Uhum. Então, quem vai para o hospital público é quem realmente não tem dinheiro. Então, o hospital público, ele vai ajudar no que ele puder. E vai ser atendido também. E vai ser atendido, vai ser atendido. Eu tenho muitos amigos protetores, muitos amigos de proteção, que às vezes chega para mim e fala, Nete, olha só, eu fui lá, mas lá não consegui. Tem como você me dar um help? Eu ajudo. Então, você enxerga de forma positiva o trabalho que ela desenvolve? Eu enxergo de forma positiva, só que às vezes eu sinto que tem é um pouco de mídia demais, né? É a minha opinião, tá? Uhum. Mas o que ela faz, ninguém faz. Eu tenho amigos protetores e essas pessoas, elas não vivem, tá? Elas deixam de comer, elas deixam de vestir, elas deixam de viver para ajudar os animais. Alina, você falou que trabalhou na prefeitura, na sede da prefeitura do Rio, lá no centro do Rio, é infestado de gatos, né? São todos bem cuidados. E o pessoal passa ali, tem umas senhoras que vão ali, eu trabalhei ali perto, e elas vão ali diariamente, 2, 3 vezes no dia para alimentar. Sim, tem casinha, abnegados, né? Todos são castrados. Claro que tem os abençoados, né? Que é pra gente não chamar de outro nome, que vão pegar, sabe que ali tem quem cuide. Eles vão lá, pegam um gatinho novo e introduz lá. Vão lá, pegam um gatinho novo e introduz lá. É aquilo que eu te falei. As pessoas querem tirar a responsabilidade delas e colocar para outra pessoa. Que loucura. E é assim sempre. Eu tenho cliente que chega lá, doutora, eu não quero esse cachorro mais não, ó. Dá um jeito aí. Tipo uma compra, Mercado Livre. Aí eu falo assim, não, senhora, às vezes eu não sei como é que meus clientes voltam. Porque eu sou muito dura. Eu falei, olha só, ele não foi na tua... Quem te vendeu ele não foi na tua caixa oferecer, não. Tu foi lá buscar. Entendeu? Então isso aqui não é uma mercadoria que você pega e joga fora, não. Isso aqui é uma vida. Como você reage? Porque a gente vê muito vídeo na internet, aqueles donos que abandonam o cachorro, aí o cachorro vai atrás do carro, né, jogam e saem. Quando você vê, qual a tua reação? Eu não gosto de ver, porque eu choro. Eu sempre fico emotiva. Eu sou uma médica veterinária. Falaram comigo no início que isso ia passar. Que eu choro por causa de paciente, eu passo mal, eu fico triste demais. Eu faço homenagem aos meus pacientes. Esse ano morreu um monte de paciente idoso meu, que está comigo há muitos anos. Então foi um morrendo, depois foi o outro. E eu fico como se fosse meu. Aí o Adler olha pra mim e fala assim... Você se envolve? Eu me envolvo, realmente. Aí a última cachorrinha foi a Brenda, a paixão da minha vida. Foi minha primeira paciente. Entendeu? Ai, não gosto nem de falar, que eu começo já a querer me emocionar. Então foi minha primeira paciente na minha vida. E a Brenda já não tinha muito o que fazer por ela. Entendeu? E nós fizemos no final, ela estava sofrendo muito e tudo mais. A tutora fez de tudo, gastou muito dinheiro, assim, muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, foi muito dinheiro mesmo. Em torno de quanto? Tem noção? Ai, muito dinheiro. Eu não sei nem te colocar assim na ponta do lápis, que foi muito dinheiro, muito dinheiro. E a Brenda tem vivido... Eu fui para vários congressos, fiz vários cursos na parte de osteoartrite, que é uma doença degenerativa das articulações de cachorro, pela Brenda. Então, eu digo que eu aprendi com a Brenda porque eu aprendi para a Brenda, entendeu? Então, eu fiz muito curso, fui a congresso por causa dela, para aprender por ela. E esses últimos anos, ela tinha vivido bem. Só que nesses últimos meses, o organismo dela já não estava respondendo e ela não estava tendo qualidade de vida. E ela superou, um labrador não vive mais que 15 anos. A Brenda passou de 15 anos. E ela tinha displasia coxofemoral, tinha osteoartrite, que é uma das maiores causas... que é uma das maiores causas de eutanásia nos cachorros idosos, porque é uma dor horrorosa.
e eles não conseguem se locomover. E no final nós eu conversei com a Dani e nós chegamos à opção da eutanásia. Eu não tive coragem de fazer. Por quê? Eu estou extremamente ligada a ela. Só que eu escolhi a pessoa que ia fazer, eu resolvi toda a parte do enterro da Brenda, tá? E parte de a Dani não tinha condições físicas nenhuma. Eu fiz todo o preparatório. Quem vai enterrar, se vai cremar, como é que foi feito tudo. Pedi uma amiga minha para ela fazer eutanásia de forma ética, porque tem pessoas que fazem eutanásia que não é de forma ética. Qual a diferença de um tipo de eutanásia para outra? Uma eutanásia ética, você tem que fazer uma medicação MPA, que você relaxa o animal, você induz o animal e faz a outra medicação. O pessoal, eles querem fazer uma medicação venosa e depois parar o coração do animal. Não é assim que funciona. Mas para de que forma? Com medicamento, não posso falar o nome do medicamento. Com medicamento específico. Mas isso é legalizado? Legalizado. Então, o que significa eutanásia? Boa morte. O pessoal fala, vai sacrificar o cachorro. Sacrifício é morte com dor. É diferente de eutanásia. Quando eu vejo alguém falar, vou sacrificar o cachorro, eu corrijo. Sacrificar é uma coisa. Eutanásia é outra coisa. Mas, assim, eu sou bem ignorante nesse assunto. E é até importante ter essa visão ignorante. Talvez os nossos espectadores eles também tenham essa mesma percepção que a minha. A pessoa que tem, também, eu penso muito na pessoa que não tem condição, tá? E aquele cachorro dele tá sofrendo, ou tá com uma doença terminal, enfim, que ela vê que ela quer tirar aquele sofrimento daquele animalzinho dela. Se ela levar no hospital público, eles fazem a eutanásia? Faz também. Lembrando que a eutanásia, o animal tem que passar por uma avaliação médica. O médico vai identificar se realmente o animal está é o nível de fazer a eutanásia ou não. Porque eu tenho casos de tutores que querem fazer a eutanásia em animal que está com MIAS, que é uma coisa que é tratável. Eu já peguei casos de tutores que querem fazer a eutanásia em animal com pulga e carrapato, que é uma coisa que tem medicação. Mas você é um assassino, pô, não é? Então, mas você não tem noção o que as pessoas querem fazer com os animais. Tipo assim, tá dando problema? Eutanásia. Mas aí dá vontade de fazer uma eutanásia no dono, né? Você tem que chegar e falar, pô... E o correto, o ético, né? Porque a gente tem ética, né? O médico, ele tem que ter ética. Independente se é humano ou se é veterinário. Claro. Então, a eutanásia é boa morte. É quando o animal não tem reversão do caso dele, entendeu? Aquele animal está em sofrimento e não tem jeito de reverter aquele quadro. Aí nós fazemos eutanásia. Mas é uma coisa que é feita pelo médico após ele avaliar. Não tem mais jeito, irreversível. Exatamente. Não é porque o tutor... Chego direto lá na clínica e falo, doutora, eu quero fazer eutanásia. Eu falei, por que você quer fazer eutanásia? Por causa disso, isso. Não, mas isso não é para fazer eutanásia. Mas eu quero fazer assim. Então, o senhor não sabe o que é eutanásia. Eu vou lá e explico. Porque as pessoas, elas não têm obrigação, ok? Quem estudou para isso fui eu. Então, eu tenho a obrigação de explicar e ensinar para a pessoa o que é uma eutanásia e como é para ser feita a eutanásia. E muitas vezes a pessoa chega lá e fala, é verdade, doutora, não é eutanásia, né? Não, tem jeito. Mas tem que ter também sensibilidade, né? Além da questão técnica, do conhecimento, a pessoa tem que ter o mínimo de sensibilidade, como você falou. Uma pessoa que vai no veterinário, que o filho dela, o cachorro, né? É um filho, hoje é um filho. O filho tá doente e quer matar por causa de pulga, pô, é uma pessoa completamente insensível, que não deveria nem ter um animal, né? Sim, mas hoje em dia animal é status, tá? Tem muito isso, eu ia entrar nesse ponto. Hoje em dia animal é status. Eu vejo as pessoas com uma aquisição financeira muito maior com animal vira-lata. E pessoas que não têm uma condição financeira tão boa com bulldog. Esse da Pomerânia aí, esse daí... Então, nós tivemos época. Teve a época do boom do bulldog, né? Depois foi Shih Tzu, agora é o Lulu da Pomerânia. Isso aí. Então, depois do Lulu da Pomerânia, nós vamos ter outro. Entendeu? É o momento. E cada vez que esses cachorrinhos entram na moda, mais nós temos animais com doenças genéticas. Por quê? As pessoas ficam fazendo criação em cima de criação com animais de mesmo sangue, ou seja, de mesma linha de sangue, criando um animal 100% com deficiência genética. Entendi. Aí esse animal vai ter problemas, muitos problemas, e muito mais problemas. E a chance desse animal te dar um gasto no futuro maior é bem maior. Eu lembro, eu gosto do Ig. Ig? Tem um provedor, o Ig, que ele tem um cachorrinho sim. Um branquinho, todo peludinho. Qual a marca, qual a raça desse? Não sei qual é. Eu sei o Ig o que é, mas o animal eu não tô lembrado. Tem um que é um bem bonitinho, ele não cresce muito. Ele tem alguma coisa toy, eu acho, uma coisa assim. Não é Poodle Toy? Não é Poodle, não. Qual o nome? O nosso produtor ali, qual o nome?
Scotch Terrier. É esse? É porque Terrier tem um monte. Yorkshire Terrier, tem vários. Ele é bem pequenininho. Eu não enxergo de longe, não. Ah, sei. É o West. Ele é uma raça bem interessante. É uma raça... poucas pessoas têm, né? É um animal difícil de ver. É um animal extremamente elegante. É elegante, ele é bonito, né? Tem muita doença genética também. É, né? São uns dos que me dão dinheiro. Então é bom esse, né? Ó, então você que quer comprar um cachorro, quer adotar um cachorro, pega esse aí do IG, vai lá no Google, vê o do IG, que é cheio de problema. Você, principalmente o pessoal que é da zona oeste do Rio, ali de Campo Grande, ó, todo mundo adotando esse. Se quiser, a gente até arruma, a gente faz até um ratatá aqui. A gente pega uma criação, né? Bota uns aqui no quintal aqui, faz um monte e aí a gente quebra ali, a gente faz um ratatá. Eu adoro. Vou fazer isso então. Bulldog, Shih Tzu, Luda Pomeranian, nossa... São meus preferidos. E filme, assim, tem algum filme que te emocionou mais? Não vai falar que o Marley te emocionou, Marley e eu... O Marley? Pra Sempre ao Teu Lado, já viu? Não. Não, Pra Sempre ao Teu Lado não existe. Tem um da floresta, que o menino se perde, o cachorro se perde na floresta, que eu vi também, muito legal. É um menino que o cachorro se perde, e o pai vai com ele pra procurar na floresta. E é bem legal esse, bem legal. Qual? Para Sempre ao Teu Lado. Esse é um filme que mais derrama lágrimas de qualquer pessoa. E é fatos reais, né? Então, esse que eu vi também é fatos reais. Fatos reais. Tem também um novo, 4 Vidas de um Cachorro, já assistiu? Não costumo ver muito filme de cachorro, não. Mas vi são assim, o Pluto, eu gosto do Pluto, gosto do Pateta, são os que eu mais gosto, assim. Agora, no Marley, eu comecei a torcer contra o Marley, porque o Marley destrói a casa do cara. Mas é um Golden. É um Golden? É um labrador? Não lembro mais. Não sei. Se era um Golden, se era um Era labrador. chato. Mas é uma criança. Não, mas ele era bem grande pra ser criança. Mas eles são crianções a vida inteira. Meu irmão queria comprar um Golden. Aí ele veio falar comigo, né? Esse que tem 6 gatos. Tinha 6 gatos a última vez, né? Irmã, quero comprar um Golden. Aí eu falei, você tem certeza que você quer um Golden? Um Golden tem necessidades que você não vai conseguir. Primeira, passear todos os dias. Ele gosta de destruir as coisas quando filhote. Quando fica velho, displasia coxofemoral. Tem algumas doenças, entendeu? Então, você quer um Golden mesmo? Você viaja direto, você vai pra fora do Brasil, congresso, fica fora meses. E quem vai cuidar do teu cachorro? Eu falei, você tem que ter um gato. Porque o gato tá ali na casa, né? O gato... Exatamente. O gato fica ali, a pessoa vai lá... Se você se mudar e entrar outra família, o gato nem percebe. Não, aí é mentira. Ah, não? Eu tenho clientes que morreram de tristeza. O tutor viajou... Quem morreu, o gato ou o cliente? O gato morreu de tristeza. Porque o gato, ele é carinhoso, só que é do jeito dele. Ele só não descobriu o que é. O quê? O gato é carinhoso, só que ele não sabe que é carinhoso. É carinhoso. Os meus gatos são carinhosos o tempo inteiro. Eles querem ficar agarrados o tempo inteiro. Eu tenho vários vídeos na minha rede social. O momento dele, minha gata, tô lá vendo o filme e tá lá agarrada comigo. Aí fica um na perna, o outro na outra perna, outro na cabeça, outro no ombro. Então eles são extremamente carinhosos. E o Adley fica nessa hora que tá um na perna, um na cabeça. Ele fica na outra ponta da cama, porque ele tem alergia. Ah, o Adley tem alergia? O Adley, o santo, tem alergia a gato. Aí ele arruma... Ele tem alergia a gato, é verdade? Tem. Mesmo? Ele mandou eu escolher, ele queria que nós fôssemos morar juntos e ele pediu pra eu escolher o gato. Ele falou de uma forma carinhosa. Você pode deixar o gato com fulana, um gato com ciclano, e a gente fica junto. Aí eu falei assim, infelizmente eu não vou abrir mão dos gatos. Ou seja, e hoje vocês moram? A gente mora no mesmo condomínio, ele mora na casa dele, eu moro na minha. Porque o gato... Porque eu não vou abrir mão dos meus gatos. O gato Adley deu mole nessa perdeu. Não é que perdeu, é porque eu não posso simplesmente abrir mão de alguma coisa que tá comigo antes dele. É verdade. Prioridade é posto. Entendeu? Chupa Adley. Isso aí não e os meus gatos nunca vão me largar por ninguém, né? Não, isso aí é com o Adley. Mas não, o Adley também, eu chamar Adley... Ó, esse aí, você pode ter certeza que vai ser difícil te largar. Porque, pô, você troca ele pelo cachorro, bota o cachorro entre ele. Ele é alérgico a gato, você dorme com o gato. Se o cara não te larga, você tá quanto tempo com ele? Acho que vai fazer 3 anos, 4 anos. Se ele não te largou até hoje, o santo Adley, se ele não te largou até hoje, Adley, a chance é essa. Ou você... Não, mas olha só. Eu sou uma mulher inteligente, sou parceira, corro atrás pra caramba. Eu tenho um monte de qualidade também, né? Só por isso. Tem várias. Então. Mas essa sua relação com os animais aí, joga teu score lá pra baixo, cara. Joga, eu sei que joga. Joga. Mas...
Se eu parar pra pensar, quando eu tive doente, quem ficou comigo foi eles. O Adler meteu o pé? O Adler não tava comigo nessa época. Quem meteu o pé foi meus maridos, foi embora. Não vamos nem falar disso, não. Então, os meus gatos permaneceram comigo, meu cachorro permaneceu comigo. Meu cachorro, ele descobriu que se ele ficasse em cima da minha barriga, eu não sentia dor. Então, ele ficava na mesma posição, horas. Mas que legal. Como uma bolsa térmica. Eu usava a bolsa térmica, toda hora tinha que aquecer, porque eu tive câncer de útero. Então, tinha que toda hora levantar para aquecer. E ele descobriu que se ele ficasse em cima da minha barriga, eu não chorava de dor e não tinha que levantar. Então, ele ficava na posição, assim, deitadinho por cima da minha barriga, por horas, até eu levantar. Quando eu levantava para fazer alguma coisa, ele ia fazer xixi, fazer cocô, comer. Eu voltava para a cama, ele pulava e voltava para a mesma posição. Esse que vive ainda com você? Esse que vive comigo. Que loucura, que coisa linda, né? Exatamente. O meu cachorro, eu postei até uma homenagem para ele há pouco tempo, os meus amigos de faculdade pensaram que ele tinha morrido. Porque o meu cachorro ia para a faculdade comigo, eu iniciava a aula com uma pessoa, quando eu terminava minhas aulas ele estava com outra. A faculdade inteira conhecia o Ted. Porque ele passou a minha faculdade inteira sendo examinado, porque ele tinha tanta coisa, que eu levava ele para as aulas e ele era... A aula era ele. Cobaia. Hoje eu tenho a minha especialização por ele. Porque eu levava ele em alguns dermatologistas e ninguém conseguia identificar o que ele tinha. Então eu falei, então eu vou me especializar por você. E hoje eu tenho uma profissão, sou conhecida lá em Campo Grande, tenho alguns clientes no Recreio, graças ao que ele me proporcionou. Então eu tenho uma história muito emocionante com ele. É uma ligação de alma, né? De alma. O meu cachorro, eu já passei mal e ele avisou pro Adler que eu tava passando mal. Ele fez uma ligacão. Não, ele ficou incomodando, assim, cutucando. Quem tem bicho sabe, né? E o Adler dormindão lá, dormindão. Ah, Adler também quer se comparar com um cachorro desse, Adler. Não dá pra você. Né? No máximo, não, mas com ele gato. ama o Ted. E o Ted gosta mais dele que de mim. Eu tenho uma certa dúvida, sabia? Mas se você tem tatuagem, eu vi que você tem uma tatuagem aqui. Você tem tatuagem? Não, então. Pra pessoas ou só pro... O cracudinho foi o último que chegou lá em casa. O nome é cracudinho? É, cracudinho. E eu tatuei ele primeiro. Foi injusto. É, né? Foi injusto. Mas por quê? Por que ele pulou a frente? Porque eu sou apaixonada por esse gato. Esse gato, ele só faz merda. Entendi. É aquele filho que você fala assim, esse precisa mais de mim. Uhum. Imagina um gato que colocava o pênis na tomada pra fazer xixi dentro da tomada. Ah, bacana. Pô, esse é meu sonho. Meu sonho é ter... Mas tinha que ter levado um choque esse gato, né? Não, nunca tomou choque. Se eu boto um dedo, ele leva um choque. Então depois que castrou, ele parou. Entendi. Era o comedor das tomadas. Engravidou várias tomadas lá. Eu não sei o porquê que ele fazia isso. Claro que você não Marcando sabe. território. É porque ele queria ver a tomada dando a luz. Porra, essa aí bom. foi boa, hein? Essa foi boa. Essa foi boa. Né? Foi boa. Não sei por que ele fazia isso. Mas depois da castração passou. Não faz mais. Ah, claro, pô, imagina. Agora, então, fica a dica aí. Adley, mais uma vez falando com o nosso amigo Adley. Talvez se você for castrado, pode ser que você ganhe um prestígio maior com a NET. Não, se ele for castrado não vai ganhar prestígio não. Ele tá bom do jeito que tá. NET, a gente tá chegando ao fim aqui. É interessante que a gente fale também que essas dicas que você falou aqui, esse papo, a gente vai poder assistir no Bichinhos da Terra, que é o podcast que você vai gravar aqui no Geralpod, no estúdio Geralpod. E chama o pessoal para assistir, porque eu acho que tem muita coisa a aprender. São muitas histórias legais. Eu sei que você já gravou alguns episódios com gente muito bacana. Então, assim, não é um podcast único e exclusivamente para quem é apaixonado por bicho, mas até mesmo para quem não conhece o mundo animal, eu acho que tem muito a aprender, a conhecer as histórias, que eu já assisti alguns episódios que foram gravados aqui e tá imperdível. Então, é bom para aprender, vocês entenderem a necessidade dos animais, entender que tem... às vezes você não tem condições, mas tem onde vocês conseguirem atendimento. Vai ter papos muito legais com muita gente, tá? Curiosidades de animais que vocês não sabem, tipo assim, ou coisas que vocês... Ah, será que existe? Será que pode? É só perguntar pra gente que a gente consegue responder. Eu acho que é muito interessante mostrar esse lado, porque como você falou, e a gente falou até no final do papo só, a relação que as pessoas têm com os bichos, eu brinco muito, eu boto uma pilha, mas assim, eu entendo muito as pessoas que têm esse tipo de relação. É um amor de pai de filho. E eu encontro, como você falou, eu encontro de almas, um cachorro que se predispõe, a gente achando que ele não está entendendo o que está acontecendo, você num momento de dificuldade da tua saúde, e ele se colocar como uma bolsa térmica, né, com o carinho, tudo que ele tem a passar é a companhia dele. Então, assim, quando você vê que o animal tem essa generosidade, eu acho que é o que a gente mais faz a gente entender
por que tem tanta gente cada vez mais apaixonada por seus bichinhos? Se vocês pararem para pensar, o seu animal, ele observa você o dia inteiro. O que ele tem, a coisa que ele tem mais importante é o tutor. Então ele te observa o tempo inteiro. Então muitas vezes ele vai saber o que você precisa sem você precisar falar. Entendeu? Foi o que aconteceu com o meu cachorro. Eu não coloquei ele em cima da barriga, ele percebeu e ele subiu. Que é a forma que você também o ama. Ele não precisa falar para você perceber as necessidades dele, Sim, né? eu fico. A mãe sabe, tem tutores que chegam no consultório e falam: doutor, eu sei que está acontecendo alguma coisa, olha para mim, ele não fala, mas eu sei que ele está estranho, não sei o quê. E eu, cada vez mais, eu me apaixono pela minha profissão. Eu iniciei a profissão por amar os animais. E cada vez mais eu tenho ficado mais feliz com os tutores. Eu não sei se são os meus clientes que são assim, entendeu? Ou se tá todo mundo mudando. Meus pais antigamente nunca pensaram na vida em internar um gato. Hoje, há pouco tempo atrás, meu pai colocou um gato no internado, no hospital. Como que eu ia imaginar isso? Então as coisas estão mudando, as pessoas estão entendendo que o animal não é coisa. É uma vida que te ama, sem limite, entendeu? Que é muito pouco de você. O que você der a migalha que você der pra ele, tipo assim, que é comida de boa qualidade, água limpa, carinho e amor, é o suficiente pra ele. Agora, se você der o plus, a vacininha, levar o veterinário, vai te amar muito mais. Isso é só... O que ele quer de você é só isso. Se você puder dar mais um pouco, que é os cuidados, cara, vai ser um amigo que você vai ter por um tempo, e quando ele se for, você vai sentir falta. Mas você fez aquilo tudo que ele precisava, entendeu? Valeu a pena, né? Valeu a pena, vai ficar aquela lembrança. E todos os meus pacientes que morreram de por idade, os tutores falam: eu tenho muitas lembranças boas. Eu me lembro de quando ela era jovem, que ela corria com as orelhinhas batendo pra trás, e não sei o que, não sei o que mais. Então são lembranças boas, tipo o filho cresceu, né? O Roberto Carlos conta, né? Meu cachorro me sorriu latindo, né? Tem aqueles cachorros que ficam abanando o rabo. E tem também os cachorros que gostam de comer tomada como... Qual é o nome dele? Não, fazer xixi na tomada. Ah, era xixi? É, cracudinho. O cracudinho. Cracudinho, meu parceiro, você sabe que tu não tava fazendo xixi na tomada, né? Tava querendo comer a tomada, todo mundo sabe que você tava fazendo isso, né? Cracudinho é famoso no meu condomínio. É, né? É o terror das tomadas. Então, Nete, muito obrigado mais uma vez. Um prazer te receber aqui. E sucesso nesse teu novo projeto. Acho que tem tudo para mostrar muita coisa legal pro pessoal. Pessoal, convido vocês a assistir nosso podcast, tá? Vai ser um sucesso e dependemos de vocês para chegar em mais pessoas, tá? Beleza, rapaziada.